programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. No dia 13 de novembro de 2014, os movimentos sociais tomaram as ruas para manifestar o seu desejo por reforma política. No dia 6 de novembro, a Folha de São Paulo realizou uma sabatina sobre reforma política. E também no dia 6 de novembro deste ano, a BBC do Brasil fez uma reportagem expressando quais são os temas mais polêmicos da reforma política. E no dia 4 de novembro, em São Paulo, vários movimentos pressionaram por uma constituinte exclusiva da reforma política. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, todas as quartas-feiras do DAP. Bom dia, professora Paula Schomer. Bom dia, Enio. Prazer estar aqui com você. Satisfação. E hoje temos uma importante participação de alunas. Isso, duas acadêmicas do nosso curso, a Carolina Ribeiro e a Letícia Ito, que vão debater com a gente o tema da reforma política. Bom dia, pessoal. Bom, sobre a reforma política, ultimamente, em especial após os protestos de junho de 2013 e durante o período de disputa eleitoral, entrou na agenda esse tema da reforma política, que é, na verdade, um termo genérico para caracterizar a necessidade de que grandes alterações nas regras do sistema político aconteçam. Esse tema ganhou atenção quando a presidente Dilma Rousseff propôs um plebiscito e uma constituinte exclusiva para a reforma política, após os protestos de junho de 2013 e também durante os discursos dos presidenciáveis na disputa eleitoral de 2014. O tema também está muito recorrente e atualmente está tomando as ruas, visto que está ocorrendo grandes manifestações dos movimentos sociais, inclusive na Avenida Paulista, uma das principais avenidas de São Paulo, que foi fechada por manifestantes no dia 13 de novembro de 2014. Hoje, então, eu vou entrevistar a Letícia Ito, que vai nos responder algumas perguntas sobre esse tema. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nas Entrelinhas. Satisfação ter as alunas do 8º termo da Administração Pública da ESAG e UDESC. Isso mesmo. Muito obrigada. Bom, Letícia, o Senado tem uma comissão mista que vem debatendo sobre reforma política desde 2011 e que já estabeleceu algumas prioridades. Entre elas, que seja aprovada por referendo a reforma política e não por um plebiscito. Qual é a diferença entre o referendo e o plebiscito? E de que maneiras essas diferenças influenciariam na reforma política? Quais os argumentos contra ou a favor de ambos os modelos? Bom, num referendo, o Congresso apresentaria um projeto final de reforma política. E num plebiscito, os eleitores brasileiros teriam um cardápio de perguntas sobre qual seria o projeto de reforma ideal, por exemplo. O plebiscito ele permite que os cidadãos possam se posicionar sobre inúmeros temas, como, por exemplo, decidir se o financiamento das campanhas deve ser público, privado ou misto, ou se a reeleição deve ser proibida. Porém, cabe ao Congresso decidir quais as perguntas a serem elaboradas e, após a consulta popular, criar uma proposta. Já no referendo, a proposta de reforma seria elaborada apenas pelo Congresso e os eleitores aprovam ou reprovam o projeto como um todo. Sobre os prós e contras, o plebiscito é algo amplo. Por um lado, atende os anseios dos cidadãos de participar da elaboração da reforma. Porém, pode ser que os cidadãos não consigam elaborar uma reforma coerente. Pode ser que saia uma coxa de retalhos de difícil implementação. Já no referendo, na ótica dos congressistas, se levarmos em consideração que eles foram eleitos pelo povo, portanto, são nossos representantes, eles possuem poder legitimado pelo povo para formular essa reforma. Por outro lado, como são os próprios congressistas que elaborará o projeto de reforma, é pouco provável que se aprove questões que desfavoreçam os deputados e senadores. Isso mostra um pouco a nossa própria crise, em relação à representatividade e, na verdade, a nossa pouco uso desses instrumentos de democracia direta, o referendo e o plebiscito, que são pouco usados ainda no Brasil. Até por isso a gente não sabe bem a diferença entre eles. O plebiscito seria quase uma ideia de dar um cheque em branco, ou seja, para o Congresso Nacional definir, enquanto que o referendo, à medida que aprova ou não concorda com aquilo que foi definido, seria uma coisa um pouco mais vinculado, digamos, aos interesses sociais. É um bom debate para a gente seguir, O que a gente vai aprovar aí? Plebiscito, referendo ou nenhum dos dois?
Bom, outro assunto que apareceu bastante na mídia, dentro desse contexto da reforma política, é a questão do financiamento de campanha. Alguns defendem que as campanhas devem ser financiadas exclusivamente com dinheiro público, para reduzir a influência de empresas nas eleições. Provavelmente isso não eliminaria a existência do Caixa 2, porém poderia ser uma maneira de diminuir as desigualdades na disputa eleitoral. Letícia, qual é a sua opinião sobre as campanhas serem exclusivamente financiadas pelo poder público? Bom, as doações do setor privado privilegiam partidos e candidatos que possuem conexões com as grandes empresas e grandes corporações, pois eles destinam milhões de unidades monetárias para as campanhas e isso corrobora com o resultado devido ao poder econômico. Mas sabemos que os empresários doam para ter poder sobre os políticos e ganharem vantagens em seus setores, como a isenção tributária, licenciamentos, reinvestimentos, entre outros benefícios. E, além desse fator, cria-se um mecanismo de perpetuação da elite no poder. Se as campanhas fossem financiadas pelo poder público, essa compra de benefícios seria amenizada e resultaria numa diminuição da corrupção. E, como bônus, traria transparência e proporcionalidade ao processo democrático, porque ofereceria verbas aos partidos de forma mais igualitária. A possibilidade de um índice menor de poluição e sujeira nas ruas durante o período eleitoral. Também iria valorizar o interesse público em detrimento do privado, bem como a atuação ética e com probidade. E também existiriam limites para arrecadação e poderia desestimular a deslealdade e infidelidade partidária. E, por fim, os patrocínios privados irregulares seriam mais facilmente perceptíveis. E aí, Enio, você que é um cientista político, o que o senhor acha dessa questão do financiamento? Sem dúvida, da maneira como está hoje, é um sistema falido, viciado, corrompido, não pode continuar. Acho que não tem jeito, porque são as grandes corporações, as grandes empresas que ditam as normas. Eu acho que a eleição passada, normalmente, foi um exemplo deste sistema viciado. Então, acho que é preciso repensar essa forma de financiamento das campanhas. Agora, na minha opinião, eu acho ruim que a gente faça o financiamento exclusivamente público, né? Eu gosto mais dos modelos mistos, até porque a gente aqui trabalha com a lógica da coprodução do bem público, coprodução de serviços públicos, entendendo que o Estado, sim, investe já bastante no processo eleitoral e nos fundos partidários, mas que acho importante a gente deixar algum espaço para o financiamento privado, por indivíduos e, eventualmente, por empresas com certos limites. Mas também, de qualquer maneira, em qualquer sistema que a gente adote, a gente sempre tem que ter clareza de que só o que está previsto na lei não necessariamente corresponde à prática, né? Vocês falaram do Caixa 2, então a gente tem visto aí grandes escândalos de corrupção associados ou não a financiamento de campanha, porque não é só financiamento de campanha, é também corrupção, enfim, para o pessoal ganhar dinheiro mesmo, fácil. Mas o fato é que se a gente não tem mecanismos de controle e de punição de quem fere a lei, a gente tem que ter clareza de que a lei não resolve o problema. Então, a gente pode aprimorar, né, via reforma política, os mecanismos legais de definição de máximos de financiamento privado, se for o caso, e mesmo os critérios para financiamento público, para poder ser mais igualitário, mas que a gente precisa reforçar também a nossa capacidade de controle, né, e de sanção quando os partidos, os candidatos e os próprios cidadãos ferem a lei, porque os cidadãos também participam do esquema, não é, que alimenta aí o Caixa 2, se beneficiam de alguma maneira do Caixa 2. Não resolveria termos um sistema público de financiamento ou misto, como você defende, Paula, se não houver um sistema de controle e os políticos usariam o esquema 2 da mesma forma. Então, passa por um controle, sem dúvida. Quem defende essa ideia do sistema misto de financiamento de campanha é o juiz Marlon Reis, que esteve aqui em Florianópolis apresentando o seu livro, Nobre Deputado, e ele defende essa ideia. Acho que é muito importante. Bacana. E o Marlon Reis vai estar de volta aqui em breve, né, Enio? E a gente vai ter a oportunidade de recebê-lo aqui em Florianópolis para mais uma etapa da discussão aí sobre reforma política também aqui. Muito bem. E que outros temas que são polêmicos aí da reforma política? Bom, outro tema que vem sido bastante discutido no contexto da reforma política é a questão do voto distrital, né?
Com o voto distrital ou o voto distrital misto, o legislativo daria mais representatividade aos candidatos regionais, já que atualmente uma região pode ter 2 ou mais representantes e outra nenhum. Dessa forma, com o voto distrital, toda a região estaria representada nos parlamentos estadual e federal. O voto distrital ele já está implantado na Inglaterra, por exemplo, e funciona da seguinte maneira. O país é dividido em pequenas regiões, onde cada partido lança seus candidatos. O mais votado em cada região, é o eleito. O voto distrital misto, por exemplo, é o que existe na Alemanha, e como o nome diz, é uma mistura dos 2 sistemas, uma porcentagem eleita pelos distritos e outra por eleições proporcionais como as que temos hoje no Brasil. Bom, Letícia, o que mudaria aqui no Brasil caso o sistema distrital fosse adotado? Bom, no sistema distrital, o estado ou cidade é dividida em pequenas regiões chamadas distritos. Cada partido apresentaria, então, um candidato por distrito e o mais votado seria eleito. Dessa forma, pode-se analisar melhor todos os candidatos e, conhecendo suas propostas, tomar uma decisão mais acertada. Por sua vez, o político tem como saber a quem deve prestar contas e tem incentivos a estar sempre em contato com o seu eleitorado. Essa aproximação e comunicação entre representante e representado facilita a possibilidade de exercer accountability sobre as ações do político da sua região. Nesse sentido, acompanhando de perto o poder político que você conhece melhor e conscientemente elegeu, pode-se pressionar, sugerir e cobrar mais suas ações. Com esse acompanhamento, fiscalização e avaliação, ou em outras palavras, com exercício efetivo da accountability em relação ao candidato regional eleito, torna-se mais difícil das pessoas esquecerem em quem votaram e nas próximas eleições votarão em cada vez mais, com mais certeza, tendo por base a atuação dos políticos. Com o voto distrital, acabaria-se com o fenômeno da distribuição de votos dentro do partido ou da coligação, uma vez que elege-se precisamente quem foi diretamente votado. Assim, ficaria eliminada, por exemplo, a candidatura de celebridades como puxadores de voto para a legenda. E, além disso, outra mudança seria com relação aos gastos com campanha eleitoral. Como os candidatos não precisariam percorrer todo o estado ou cidade atrás de votos, os gastos com a campanha diminuiriam. Conforme já foi dito, as campanhas custosas elas estimulam esquemas de corrupção, enquanto que campanhas mais baratas possibilitariam, além de tudo, a eleição de lideranças locais, as quais não teriam a menor chance de vencer no jogo político como ele se dá atualmente. O risco, no meu ponto de vista, no sistema distrital, principalmente se ele fosse puro, seria um certo coronelismo, ou seja, as questões paroquiais, as questões locais ficariam muito fortes. É um risco, mas que tem também seu lado positivo, como vocês colocaram na questão, na abordagem feita. Me parece que há uma certa favorabilidade ao voto distrital misto ou distrital no Brasil, né? Tem muita gente defendendo essa ideia. Não sei se tu tem visto também dessa maneira, que é uma proposta que está ganhando adesão da sociedade. É o que foi colocado pela Letícia há pouco, a ideia de que se torna mais barato, você fica mais vinculado, digamos, às questões que são importantes para a região. Acho que tornaria a coisa, no meu ponto de vista, mais democrática. Eu sou a favor do misto, porque acho que também a gente tem que ter as questões mais gerais, né, que não são tipicamente regionais. Então, agora a gente já vai para as conclusões do nosso programa, né, com a Carolina. Bom, o acompanhamento e a discussão sobre o tema da reforma política é de extrema importância, como a gente viu aqui. Ele está diretamente relacionado com a democracia e o resultado de inovações dessa área encadeia uma série de mudanças no nosso cotidiano. Para que a democracia se estabeleça, existem mecanismos que visam garantir uma maior responsabilização política de forma contínua do poder político e de seus membros frente à sociedade. À vista disso, pode-se dizer que a manutenção da democracia se divide em 3 aspectos. A primeira é o processo eleitoral, que busca a garantia da soberania popular. A segunda é o controle institucional durante os mandatos, o qual possibilita meios de fiscalização dos representantes eleitos e dos gestores públicos. E a terceira diz respeito às regras intertemporais, representadas por normas que delimitam a atuação do poder público com o objetivo de garantir os direitos dos indivíduos e da coletividade. Como mencionado anteriormente, instrumentos de controle como a lei das eleições contribuem para que se saiba, ainda que com algumas ressalvas, o valor gasto nas campanhas.
Ademais, outras leis, como a de responsabilidade fiscal, a da ficha limpa, podem ser citadas como normas que interferem diretamente no processo eleitoral e, consequentemente, em todo o seu ciclo. Certamente é preciso aperfeiçoarmos essas normas por parte do poder público, mas, por outro lado, é necessário também maior engajamento dos cidadãos para que essas normas sejam, de fato, colocadas em prática. É isso aí. Sem envolvimento do cidadão, não há lei que resolva os nossos problemas. O debate é longo, deve continuar durante os próximos anos, sem dúvida. Teria muitas outras temáticas que não foram aqui abordadas, a questão da Constituinte, a questão da reeleição. Exatamente. Então, seguimos debatendo isso até o final desse ano, em 2015, que será um ano em que certamente a reforma política estará na agenda de todos. Muito obrigado pela presença, professora Paula Schomer. Obrigado, Letícia. Obrigado, Carolina. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.